Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Se você chegou até aqui, parabéns, porque provavelmente você concluiu seu treinamento e foi aprovado ou aprovada, tá? Então já é um grande ganho, né, pessoal? Você deu um importante passo, né, na sua carreira, aprendendo técnicas, ferramentas muito importantes voltadas à melhoria contínua, a desenvolvimento de novos produtos. Bom, tem uma infinidade de aplicações, tudo aquilo que você aprendeu, pessoal, que vocês aprenderam no treinamento Yellow Belt em Lean Six Sigma. Tá? Eu sempre falo que o treinamento de Yellow Belt ele é muito importante, né? Tem gente que tem alguns cursos, né, por aí que já pulam direto para o Green Belt. Eu não acho bacana, porque eu acho bacana treinar a pessoa para ir para o Green Belt. Eu gosto de deixar o meu aluno, minha aluna, pronta para realmente trabalhar no Green Belt com relativo conforto, né, pessoal? Porque vou ser sincero com vocês, eu preciso ter essa honestidade com vocês. O Green Belt não é nada fácil, mas é muito compensador, pessoal, tá? Vocês crescem demais lá no Green Belt, tá? Bom, mas eu não estou aqui para falar do Green Belt, nós estamos aqui hoje para falar do projeto, do mini projeto A3 de resolução de problemas, pessoal. Aí você pode pensar, né? Puxa vida, né? Por que eu preciso fazer um projeto, né? Para ser certificado em Yellow Belt? Bom, vamos lá. O treinamento você já foi aprovado ou aprovado. Isso significa exatamente o quê? Isso significa que você tem condições de ir para uma avaliação mais prática. A avaliação mais prática é justamente o projeto. Isso serve para o Yellow Belt, serve para o Green Belt, serve para o Black Belt e lá no Master Black Belt. Toda vez que você tiver que fazer um projeto, esse projeto vai ser baseado no treinamento. Então é importante que você saiba que quem tem o treinamento não necessariamente é certificado, certificada. Para ser certificado, certificada, você tem que ter realizado o projeto, né, daquele nível que você se encontra, como por exemplo o de vocês agora, o de Yellow Belt. Então você concluiu, você tem sim o seu diploma lá de Yellow Belt, mas você tem o diploma de treinamento. Agora você vai ter o certificado, você vai ser certificado que realmente você entende, né, de tudo que diz respeito ao Yellow Belt, tá bom? É muito importante destacar tudo isso, deixar bem claro tudo isso, porque tem instituições que não fazem isso e chamam, né, uma pessoa que fez só o treinamento de Yellow Belt. Isso não corresponde aí às entidades de respeito que existem no mercado, como a minha, né? Eu faço parte da CSSC, né, pessoal? Da Council for Six Sigma Certification. Então, uma entidade internacional, tudo bem? Bom, mas vamos então agora, né, esclarecido isso, eu vou dizer para vocês, eu vou detalhar aqui para vocês como é esse projeto. Então fique bem tranquilo, bem tranquila que você vai ficar sabendo exatamente como é esse projeto. Tá? Muito bem. Então, pessoal, o Yellow Belt, ele é construído, tá, na minha concepção, para que o aluno, a aluna, tenha condições de resolver, fazer uma análise de causa raiz. Não é uma coisa simples, pessoal. Inclusive, a análise de causa raiz é a espinha dorsal, tá, do Lean, pessoal, né? O Lean Manufacturing ou Lean Service, se você preferir, tá? Tanto serve para serviços como manufatura. O meu foco quase sempre é para manufatura, pessoal. Eu vou ser bem sincero com vocês. No entanto, é óbvio que todas as ferramentas servem também para serviços, tá bom? Algumas adaptações ali, tá bom? Muito bem, então a questão de análise de causa raiz vai ser amadurecida, né, no Yellow Belt. Então você vai ter um contato mais intenso com esse projeto e lá no Green Belt muito mais intenso ainda, né? Tá bom? Então aqui é para você ter uma espécie de uma vacina, para você entender como é um projeto,
Seis Sigma, né, Lean Six Sigma, e lá no Green Belt ou Black Belt, aí, né, você realmente se aprofunda nesses projetos de melhoria contínua, de Lean, Six Sigma, desenvolvimento de novos produtos, otimização de sistemas, sistemas logísticos. Bom, tem uma infinidade de aplicações aí, tá, pessoal? Eu queria falar agora um pouquinho mais sobre análise de causas raiz, pessoal, tá? Essa minha metodologia, tá? Ela é uma metodologia simplificada. Isso não quer dizer, né, pessoal, que ela é menos válida ou tem menos valor do que metodologias como, por exemplo, 8D, MASP, 5 porquês. Bom, tem uma série de metodologias, pessoal, existem no mercado, uma série de metodologias de resolução de problemas, muito boas, por sinal. 8D, por exemplo, é uma excelente ferramenta. Todas elas eu conheço em profundidade, mas eu quis, a minha proposta para o meu aluno, para a minha aluna, é uma metodologia mais simplificada, mais direta, mais aplicável, tá? Do que você ter que estudar lá as 8 disciplinas, o MASP, né? Saber todos os passos do MASP lá. O 5 porquê é uma metodologia de análise de causa raiz simplificada, muito boa também, mas vocês também aprenderam isso, tá? Aqui nós falamos, pessoal, agora vamos falar do nosso projeto. Nós lidamos com o diagrama de causa raiz, o diagrama de espinha de peixe, tá? O Diagram Fishbone. Tem vários nomes, tá? O diagrama de espinha de peixe, tá? Ele tem vários nomes e você não precisa se confundir. Toda vez que você vê ele, o diagrama, você com certeza vai associar ao seu projeto. Então fique tranquilo, fique tranquila, que você vai associar automaticamente, porque você vai trabalhar intensamente nele, né? Você vai fazer o projeto, tá? Já vou dizendo de antemão que não é difícil, tá? Ele é baseado num projeto de uma pizzaria. Então eu vou mandar os documentos para você, você vai ter que ler, né, e vai ter que resolver aquele problema específico desta pizzaria. Fique tranquilo, tranquila, que todas as instruções são dadas. O que vai precisar da sua pessoa é disciplina e empenho para realmente fazer todos os passos do mini projeto A3. Eu tenho um A3, pessoal, que é um formato, né, em A3, que tem todos os passos lá. Então não se preocupe. Você vai ter realmente bastante condições de resolver, né, o seu problema. Então você vai montar várias causas potenciais para resolver um problema, tá? Que não é um problema potencial, é um problema real. Por isso que eu sempre digo, né, pessoal, esse mini projeto, ele é 100% aplicável. Então se você quiser, por exemplo, pegar esse mini projeto e já tentar implementar lá onde você trabalha, você pode fazer isso, né? Até mesmo antes de terminar a sua certificação aqui. Zero problema, eu permito, você está autorizado a usar o meu A3, tudo bem? Então fique tranquilo que você pode usar, tá? Mas tem que entender direitinho como é que faz tudo isso, né, pessoal, tá? Para isso, pessoal, para que tudo isso funcione, a primeira, né, e grande a primeira grande pedido, solicitação que eu tenho para fazer para vocês é que vocês vão até o meu YouTube, pessoal. Eu tenho meu YouTube lá, que é Lean Six Sigma Process and Materials, né? Então é aqui. Depois eu vou colocar o link ali também para vocês confortavelmente acessar lá. Fique tranquilo, tranquila, tá? Mas para vocês assistirem esta aula aqui, pessoal, análise de causa raiz. Aí você pode se perguntar, puxa vida, por quê, né? Bom, porque aqui tem uma série de conceitos, pessoal, tá? Que são extremamente importantes, tá? Para você resolver o mini projeto A3, tá? Então é uma aula aqui de 53 minutos, pessoal, quase 54 minutos, tá? Olha aqui, ó, o diagrama, né? O de espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa. Olha ele aqui, né? Tá? Na verdade, a gente está falando dos 6 M's, né, pessoal? Que também eu vou explicar aqui nesta aula também. Então, fique tranquilo, tranquila que a gente vai falar sobre os 6 M's também, tá bom? Então, você vai entender aqui, pessoal, nessa aula de análise de causa raiz,
quais são os principais passos. Entender o que é uma recorrência, o que é uma causa potencial, o que é um problema, né? O que é um efeito. Bom, você vai entender o básico, tá? Para você entender o diagrama de espinha de peixe. Parece básico, mas não é tão básico assim, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Entre 80 e 90% das pessoas que estão no mercado não tem a menor ideia do que seja isso. Não estou exagerando, porque eu trabalho nessa área há mais de 35 anos, pessoal, tá? Então eu conheço muita gente que já veio trabalhar comigo sem esse conhecimento. Então, sim, não estou querendo, né? Com toda humildade eu falo isso, mas você já está acessando um conteúdo de extremo valor aqui. Bom, mas isso também, o importante é que você veja, entenda o que é abrangência, que você veja essa aula. Vai ser muito importante para você fazer o seu projeto, seu mini projeto A3, tá bom? Eu solicito, né, peço gentilmente para que realmente você faça essa aula aqui, e essa aula aqui anote, faça as suas anotações para que você consiga fazer um bom projeto, pessoal, tá? De resolução de problema, mini projeto A3 em resolução de problema, tá? Então essa é a primeira solicitação que eu vou pedir para vocês, acessarem lá o meu YouTube e acessarem essa aula aqui, ó, análise de causa raiz. Você vai gastar ali entre 1 hora, talvez 1 hora e meia, se você anotar, né, várias coisas, o que eu recomendo, né? Eu sempre recomendo para os meus alunos, né, pessoal, de Lean Six Sigma. Anotem tudo em um caderno. Quando você anota, o seu cérebro automaticamente começa a gravar coisas importantes. Então, essa é uma dica que eu tenho para dar para vocês, tá bom? Então é essa aula aqui, pessoal, análise de causa raiz, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os 6 M's, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar a respeito dos 6 M's. Quem são os 6 M's, pessoal? Tá? São os 6 grandes blocos que o Ishikawa propõe para que a gente resolva um efeito. Ou seja, eu tenho várias causas potenciais conectadas a cada uma desses M's, ok? E essas várias causas potenciais vão me levar, né, a resolução dessas causas, o estudo dessas causas, me perdoe, vão levar à resolução do efeito, tá bom? Então, para isso, nós vamos estudar, né, todos os grandes blocos aqui, os 6 M's, né, pessoal? Para a gente depois daí falar lá no diagrama propriamente dito, que vai ser visto no terceiro bloco dessa aula, tá? Para você entender exatamente como funciona o Ishikawa, tá? Ou pelo menos o A3, resolução de causa raiz, que é a metodologia simplificada que eu tenho para o meu Yellow Belt, para ele resolver o projeto dele, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O primeiro grande bloco é o método, tá? Então, se o método não estiver bem estabelecido, pessoal, com certeza você vai ter um grande problema. Quais são as dicas que eu dou aqui para você, pessoal? Tá? Então vamos ler junto aqui esse primeiro parágrafo a respeito do método. Um método mal planejado, que não leve em conta as possíveis falhas do processo ou do produto, que não tenha sido testado nas condições limites, tá, do processo, podem gerar falhas em momentos críticos, pessoal. Exatamente, esses momentos, essas falhas, pessoal, geralmente acontecem, por exemplo, numa quinta-feira à tarde que o cliente está esperando a peça lá, por exemplo, às 4 horas da tarde. E eis que às 3 horas da tarde você não tem nem a metade das peças que ele precisa. Por quê? Porque ocorreu uma falha devido ao método, tá? Então, é para você ir dimensionando o tamanho do problema, tá? Estou sendo um pouco dramático, eu sei disso, mas eu passei por várias situações desse jeito, pessoal, tá? Então é só para ir ilustrando, né? Métodos bem construídos devem ser testados, validados, padronizados, registrados e precisam ser acompanhados de um robusto plano de treinamento, pessoal. Esse robusto plano de treinamento, pessoal, é
depois que você entendeu qual é a causa raiz do problema, você passar isso também para os colaboradores, para que eles saibam exatamente onde estão os problemas e o problema deixe de existir, tá bom? Então veja, né, pessoal, nós estamos falando aqui ainda do primeiro M, né? O método é o quê? É a sequência de atividades, a sequência de operações que compõem um processo. Esse método tem que ser muito bem planejado para que não ocorram as falhas. Você errou o método, vai gerar falhas. É disso que nós estamos falando basicamente, tá bom? O segundo grande M aqui do Ishikawa, né, pessoal? Matéria-prima. Bom, matéria-prima, pessoal, ela é uma das entidades mais importantes que tem aqui também nos M's aqui do Ishikawa. Veja por quê. Se a matéria-prima chega fora das especificações, né, e essa matéria entra na sua fábrica, ela simplesmente contamina a sua fábrica inteira. Vou dar um exemplo. Às vezes você produz uma determinada chapa com um determinado aço e esse aço está fora das especificações e você corta, né, sei lá, um bloco em chapas e esse aço está fora das especificações ali metalográficas, por exemplo. Todas as chapas que você cortou ali estão fora da especificação e você vai estampar, por exemplo, essas peças. Bom, pessoal, eu acho que já deu para você verificar que essa matéria-prima estava fora das especificações e tudo que você fizer dali para frente vai estar fora das especificações. Vai gerar uma série de problemas ali, né, pessoal? As peças estampadas vão ter muitos problemas, vão estar enfraquecidas, podem estar enfraquecidas, pode estar com manchas, pode estar com rebarbas, podem estar com porosidade. Bom, tem uma série de falhas aí conectadas ao processo de estampagem, por exemplo, e envolve a matéria-prima, tá bom? O terceiro M, pessoal, tá? O terceiro M, o meio. Então, falar um pouquinho sobre o... opa, só um momento aqui, deixa eu ler aqui pra gente, né, a matéria-prima. As matérias-primas devem ser sempre monitoradas de forma intensa para que as matérias-primas fora das especificações não contaminem o sistema de fabricação. Veja, a grande ideia de você realmente verificar com intensidade a matéria-prima é evitar a contaminação na fabricação, tá? Um sistema de liberação de matéria-prima deve buscar mensurar os aspectos mais importantes do material, garantindo a sua usabilidade e conformidade de especificação, garantindo assim a produção de maneira segura e dentro das expectativas do cliente final. Aqui é só um parágrafo, né, pessoal? Esses parágrafos aqui desses M's aqui são feitos para ajudar vocês, né, no projeto de vocês, tá bom? Então veja que aqui nós temos dois grandes M's, né, pessoal? Que é o método e a matéria-prima. Vamos agora para o terceiro M, pessoal, que é o meio. O meio também é muito importante. Eu vou colocar aqui uma situação aqui bem delicada, como por exemplo ali um laboratório que faz análises clínicas, por exemplo, de sangue, né? É um ambiente que tem que ser um ambiente controlado, o ar tem que ser muito limpo, não pode ter umidade, né? Para que não contamine ali as amostras que estão sendo testadas, tá? E se isso não for levado em conta? Bom, se isso não for levado em conta, você pode inclusive testar um sangue, por exemplo, e achar que tem uma bactéria que veio do próprio ambiente ali de teste e não veio, né? E essa bactéria, você vai passar o resultado para a pessoa que fez o teste, e eis que o sangue acusa uma bactéria que não veio dele, mas sim do meio de fabricação, tá? O meio de teste, no caso, né? Então, o meio ambiente, ele tem que ser estudado, pessoal. Você tem que estudar muito bem o meio ambiente para que depois aí você tenha certeza que o meio ambiente não vai afetar, né, o seu processo, tá? Então vamos lá, vamos ler junto para entender essas dicas aqui para o seu projeto, pessoal.
O ambiente deve ser adequadamente construído e também objetivar manter as condições para eliminar sistematicamente resíduos. Sim, né, pessoal? Você deve ter filtros adequados para eliminar uma espécie de umidade ou qualquer bactéria que venha querer invadir aquele ambiente limpo, como, por exemplo, para os exames clínicos, né? Que possam vir a, então, esses ambientes que possam gerar falhas no produto, você tem que controlar esses ambientes, tá? Ambientes mal planejados causam danos aos produtos e processos. E também, né, as máquinas, os dispositivos colaboradores, tá, pessoal? Sim, né, aumentando aí várias vezes esse problema, você pode sim estar transmitindo esses problemas para os colaboradores, para as máquinas, para os dispositivos. Um ambiente bem planejado favorece a construção de produtos, pessoal, dentro das especificações, gerando assim satisfação para os colaboradores, né, e para o cliente final. Então veja, né, pessoal, nós temos aí já três M's que precisam ser muito bem estudados com muito cuidado para que você não tenha falha. E o que acontece ali no Ishikawa, pessoal? Você vai estudando M por M. Você vai vendo onde as falhas podem ter ocorrido nestes M's, tá bom? A gente vai ver melhor ali quando eu apresentar o Ishikawa. Você vai conseguir ter uma visão ampla sobre tudo isso. Mas eu já estou explicando, né, os 6 M's para você já ir construindo o seu raciocínio, para você ver como esses pilares concentram praticamente 100% das grandes falhas em processo de manufatura, tá bom? Eu gosto muito do Ishikawa, tanto é que é uma das metodologias que eu recomendo para os Yellow Belts como primeira metodologia de trabalho. Então eu gosto muito dela, porque eu acho que ela é a mais simples que existe. Existem outras metodologias, pessoal, como o 8D, MASP, 5 Poxa, existe uma infinidade aí de metodologias de resolução de problemas, de análise de causa-raiz. Mas eu prefiro que o meu Yellow Belt comece por aqui, porque eu acho ela bem robusta, bem compacta, bem simplificada e muito aplicável a praticamente todos os ambientes, sejam eles de serviço ou sejam eles fabris, tá bom? O quarto M, pessoal, máquinas. Então, as máquinas, dispositivos, né, pessoal, vamos incluir aqui também ferramentas, por que não, tá? Precisam ser planejados, né, pessoal? Eles precisam estar em bom estado de manutenção, em bom estado de fabricação. Então, essas máquinas têm que ser muito bem cuidadas, através de uma manutenção preditiva, manutenção preventiva e até a corretiva. Elas têm que estar realmente prontas para operar, para fazer os produtos dentro da especificação. Então, máquinas mal cuidadas, obviamente, vão trazer grandes problemas, tá, pessoal? Então vamos ler junto aqui esse parágrafo aqui para ajudar você lá no seu projeto. As máquinas e dispositivos devem ser projetadas levando em conta as variabilidades dos produtos e também preciso ter um bom sistema para monitorar e evitar quebras, pessoal, além de garantir a segurança do usuário. E por que não dizer também a segurança do produto, tá, pessoal? Máquinas mal projetadas podem não gerar capabilidade de processo. Bom, capabilidade de processo, pessoal, fazendo um parênteses aqui, você vai estudar intensamente lá no Greenbelt. Então você vai ter um módulo lá praticamente isolado lá só para falar sobre capabilidade de processo, tá? Que é dentro de controle estatístico de processo também, tá? Mas o que é capabilidade de processo, pessoal? É a capacidade que esse processo tem em fabricar um determinado produto dentro das especificações, tá bom? Então veja, né, pessoal, essas máquinas elas têm que trabalhar com capacidade de fabricação dentro das especificações, né? E tem que ser bem cuidada, tem que ser substituídas peças importantes e críticas ao longo, né, da produção, dos horários de produção ali, de maneira idealmente preditiva, né? Então depois aí vocês procurem por gentileza ver lá o que é uma manutenção preditiva, tá? Essas informações são todas muito importantes para que você consiga construir um projeto robusto, pessoal, um projeto bacana. E uma das informações é manutenção preditiva, manutenção preventiva e manutenção corretiva, tá bom? Não se preocupem tanto com esses termos agora, porque você vai aprender ali no Greenbelt,
Mas é legal sim pesquisar para você já ir, né, entendendo melhor todos esses termos, para você também conseguir fazer um bom projeto ali de resolução de causa raiz, o A3. Né? Mão de obra, pessoal. Então a mão de obra, né, é uma dos M's aí muito atacados, né? Qualquer coisa que aconteça na fábrica, não, é a mão de obra que é desqualificada, tal. Mas a verdade é que não é bem assim também, né? Não estou dizendo que não tem problemas em mão de obras, tem sim, né? Existe a possibilidade de existir problema da mão de obra, mas se a mão de obra está dando problema é porque ela não está sendo bem treinada. Então, de certa forma, né, também não é 100% a culpa do colaborador, do operador. Então, tem que levar isso em conta, tá? Então, vamos ler aqui o que eu escrevi aqui, ó. A mão de obra precisa ser adequadamente treinada para entender a melhoria contínua, ser motivada. Uma equipe desmotivada, pessoal, com certeza vai gerar falhas, tá? Então, é sempre bom ficar bem atento para ver se a equipe está motivada, se ela está entendendo o que ela tem que fazer ali e está fazendo da maneira correta, tá? E a equipe tem que aprender, né, de forma autônoma como resolver problema. Parece impossível isso, mas não é. À medida que você vai crescendo no Lean Six Sigma, que você vai se transformando, por exemplo, num Green Belt, logo depois num Black Belt, você vai tendo a capacidade de multiplicar muito rapidamente esses conhecimentos. E por incrível que possa parecer, as pessoas, os operadores, os colaboradores aprendem muito rápido. É só você saber do que está falando, se comunicar bem, você vai conseguir disseminar muito rapidamente os conhecimentos de Lean Six Sigma. E isso vai ajudar muito, inclusive você. Sua reputação melhora, eles te ajudam a melhorar os processos, eles sozinhos conseguem melhorar os processos, ou seja, tudo vai melhorando, né, à medida que você vai implementando aí o Lean Six Sigma, tá bom? Deve existir um plano robusto, pessoal, de treinamento para os colaboradores em ferramentas enxuta, como o Kaizen e também a verificação da eficácia desses treinamentos. Bom, vamos separar as coisas aqui. O Kaizen, por exemplo, pessoal, é uma ferramenta fantástica, né? Você resolve problemas ali de médio para grande porte em 7 dias. Depois, se você quiser, você pode procurar ali no meu YouTube, tem ali, eu acho que umas 2 ou 3 aulas muito bacanas a respeito de Kaizen, tá bom? E quando você dá um treinamento, pessoal, é sempre bom você ter um método de verificação de eficácia desse treinamento. Isso vai ajudar muito, né? Para colocar lá na matriz de versatilidade, né? Da sua operação, daquela máquina, tá? Depois daí você vai entender o que é uma matriz de versatilidade. Na verdade é uma lista dos treinamentos que cada colaborador faz. Bem bacana isso, porque vai mostrando, né, a capacidade que as linhas têm de aprendizado e já tem ali aquelas ferramentas disponíveis, já testadas, treinadas e disponíveis para utilização junto à mão de obra que você treinou, tá bom? E o sexto M, a medição, pessoal, tá? A medição, pessoal, é um dos itens que sempre as pessoas acham que a medição está sempre conectada a um método errado de medir, né? Sim, é isso, mas é isso também, né? O grande foco da medição é também verificar se os sistemas de medição são adequados e estão validados para aquelas medições a que elas estão sendo propostas. Então eu, por exemplo, dou um curso, né, de metrologia que envolve, né, a validação de meios de medição. Eu dou um curso de 6 meses dentro do curso superior, tá? Então, para você ver como medição é uma coisa extremamente importante dentro de um sistema de fabricação, tá? Então, vamos lá, as dicas que eu dou aqui para o seu projeto, pessoal. Os sistemas de medição devem ser validados estatisticamente, sim, pessoal, né? Tá aí um dos grandes motivos, e você vai ver no Green Belt, inclusive, você vê muita estatística lá, e você vê que muitos problemas estão intrinsecamente, né, pessoal, são intimamente conectados, pessoal, né, à estatística. A resolução dos problemas precisam ser medidas e você mede esses problemas através da estatística. Então não dá para resolver, não dá para falar em Lean e Six Sigma
sem falar em estatística, tá bom? Então aqui em medição você já tem um aparato todo de fórmulas matemáticas para validação do seu sistema de medição, tá? Inclusive tem um vídeo muito bom também no YouTube que fala só sobre MSA, Measurement System Analysis. É só se você procurar lá, você vai achar um vídeo muito bom, bastante acessado, tá? Mas a medição, pessoal, ela eu separaria ela em dois grandes blocos, né? Primeiro, a medição mesmo, propriamente dita, e segundo, os meios de medição. Tanto um como o outro podem gerar, né, causas potenciais para gerar um efeito negativo, ou seja, um problema, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Os sistemas de medição devem ser validados estatisticamente através do MSA, Measurement System Analysis. Além disso, os procedimentos de medição devem ser padronizados. Sim, pessoal, até os procedimentos de medição devem ser padronizados. Lá em Greenbelt você vê isso com bastante precisão e clareza, tá bom? Os padrões de calibração devem estar validados para ajustes dos equipamentos, pessoal. Sim, né, os padrões de calibração. Toda a documentação do sistema de medição deve ser adequadamente disponibilizada para não existir dúvidas sobre o sistema de medição. Então, pessoal, esses são os 6 M's, tá? E eu queria deixar claro para vocês que, né, a gente já falou sobre isso, mas você pode sim fazer, né, um diagrama de Ishikawa no qual não tenha 6 M's, mas sim, né, aquelas grandes vigas mestres, vamos dizer assim, que importam para a resolução do seu problema, tá? Geralmente em sistema de fabricação nós utilizamos os 6 M's, tá? Se você trabalhar com serviços, você pode fazer um Ishikawa personalizado para a resolução dos seus problemas, tá bom? E agora nós vamos para o terceiro e último bloco aqui para a explicação do seu mini projeto A3, tá bom, pessoal? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para o terceiro e o último bloco, tá? Da explicação do seu mini projeto A3, tá? Resolução de causa raiz. E aqui agora nós vemos realmente, né, pessoal, o Ishikawa, tá? Então nós vamos falar desse A3, desse formato aqui dele inteirinho, tá? Mas aqui eu vou só recordar algumas coisas para que você entenda globalmente como funciona o seu projeto, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Olha só. Então agora aqui a gente já consegue ver os 6 M's na forma que o Ishikawa propõe, né? Então veja que aqui estão, né, os 6 M's e aqui está a falha. Veja que aqui está, né, a falha, pessoal. Ela é normalmente uma falha só, então vou dar um exemplo. Quebra do parafuso. Pode ser uma falha? Pode ser uma falha, né? Pode ser, por exemplo, sei lá, quebra do volante, quebra de um eixo, quebra de uma engrenagem. Bom, pode ser qualquer coisa. Normalmente se estuda uma falha por vez. Acho raro e acho complicado também você analisar mais de uma falha por vez, tá? Então veja que eu aqui já daria essa dica, né? Uma falha, né, por vez, tá bom? Deixa eu só melhorar aqui a escrita pra gente. Eu colocaria aqui uma falha por vez, tá bom? Agora, quanto mais falhas você colocar aqui, muito pior vai ficar seu Ishikawa. Então a minha recomendação vai ser sempre uma falha por vez, tá bom? Então já fica a dica. Muito bem. Uma vez que você detectou a falha aqui, vamos colocar aqui, né, pessoal, um parafuso quebrado, tá? Então eu não vou nem fazer esse Ishikawa aqui para você, mas a ideia seria mais ou menos essa. Bom, para o parafuso quebrado, quais são os blocos aqui de 6 M's que eu poderia elencar, né, pessoal? Bom, eu já vou num bloco mais direto aqui. Eu acredito que a matéria-prima aqui poderia estar com problema, né? Deveria ser um metal X e foi um metal Y. Então eu estou chutando, tá? Que é para a gente ir entendendo como é que funciona o Ishikawa, né? Então especificação do material, tá? Então eu já colocaria isso aqui, ó. Especificação do material. Como por exemplo, deveria ser um aço 1030,
né? E foi um aço 1020. Talvez você não saiba o que é isso, mas são especificações para o aço, tá bom? Veja que eu fui na matéria-prima, porque eu já tenho um certo conhecimento do processo. Se você tem um certo conhecimento, é ótimo para o processo. Quando você não tem um conhecimento sobre o processo, você obrigatoriamente tem que chamar um especialista, tá? Então, se você, por exemplo, não sabe se aquela matéria-prima pode afetar, por exemplo, a quebra de um parafuso, é bacana ter humildade e chamar uma pessoa no seu grupo para avaliação de causa raiz, para que essa pessoa ajude, né? Inclusive, normalmente a análise de causa raiz é uma atividade multifuncional, tá? Aqui no seu projeto você não precisa fazer isso. É uma análise, né, só você e o projeto, não se preocupe em fazer isso, mas lá na empresa, lá onde você trabalha, sim, esse projeto deve ser multifuncional, deve ter você e mais pessoas que você ache conveniente chamar, inclusive chão de fábrica, tá, pessoal? Você pode também, né, verificar e de repente chegar à conclusão que o método, né, o método de fabricação do parafuso é um método ruim, é um método que pode gerar a quebra, né? Então você acha que, por exemplo, em uma determinada operação, né, do método lá, o tratamento térmico não foi legal, né? Então, por exemplo, o tratamento térmico não foi bacana, tá? Então você tem que melhorar esse tratamento térmico. Sei lá, alterar temperaturas, né? Então os graus centígrados lá precisam ser melhorados. Temperatura, né, pessoal, tá? Então veja que o método também pode ser estudado aqui, tá? Veja que aqui nós já temos duas possibilidades, né? O meio, de repente o meio também não está bacana lá para fazer esse parafuso. A mão de obra, de repente uma mão de obra, né? Você pode ter aqui na mão de obra, você pode ter setores diferentes? Sim, você pode ter. Você pode ter a mão de obra do tratamento térmico não está bacana, a mão de obra da onde faz a rosca pode não estar bacana, você quer atuar nisso e você quer verificar isso, o Ishikawa vai, né, te ajudando. Cada uma dessas linhas que você colocar aqui, você vai investigar, você vai continuar a investigação, você vai criar um plano de ação para a resolução desse problema. Veja que a resolução de um problema quase sempre tem as mesmas palavrinhas, as mesmas palavras mágicas. Se você falar de 8D, você vai falar nessas coisas: plano de ação, causa raiz, plano preventivo, recorrência. Essas palavrinhas, elas vão, né, se multiplicar nos métodos de resolução de problemas. Quanto antes você souber estas palavrinhas mágicas, e quanto mais e em mais profundidade você souber, mais fácil você vai resolver um problema, né, pessoal? Olha o problema aqui, ó. Problema, efeito, né? Então, nós temos o Ishikawa, ele trata, né, a causa, né, e trata o efeito. Então, por isso que é chamado diagrama causa-efeito. Aqui, né, pessoal, são causas potenciais, né? Então, você vai fazer uma série de investigação, né? Você acredita que o sistema de medição também não está bacana, que a máquina não está bacana, e a sua espinha de peixe vai ficando uma verdadeira espinha de peixe, né? Então, você vai fazendo ali várias avaliação de causas potenciais. Muito bem. Após, né, algum tempo que você está lidando com isso, você já começa a testar, né, essas causas para ver se gera-se o efeito. Você vai inicialmente um pouco de instinto e logo depois você começa a descobrir coisas importantes. Você começa a descobrir, puxa vida, olha só, aquilo lá de matéria-prima está sendo trocada, provavelmente aconteceu mesmo. E você começa a chegar em uma coisa um pouco mais refinada. E você se aprofunda e você chega em uma causa raiz, pessoal. Causa raiz. O que é a causa raiz? A causa raiz é aquela que você
já fez alguns testes e à medida que você corrige o problema, o efeito desaparece. Olha que bacana. Então você corrigiu ali a matéria-prima, passou de 1020 para 1030, deixou o parafuso um pouco mais duro e o efeito de quebra desapareceu. Mas você já testou isso, testou com um lote, testou com 2 lotes e você tem uma relativa segurança de que isso realmente está funcionando. Quando você chega em uma causa raiz ou mais, porque pode ter mais de uma causa raiz, pode ser um problema de causa raiz, pode estar aqui em 80% ser a causa raiz ou material, e pode ser, sei lá, 20% de erro da mão de obra. Pode ocorrer isso, pessoal? Pode. Pode ter 3 causas raiz? Pode. Só que geralmente, eu recomendo para você minimizar as causas raízes, para você minimizar suas ações de plano de ação. Porque se você ficar colocando um monte de coisa, você vai ter um super plano de ação. E um super plano de ação é não fazer nada. Quando você tem muita coisa para fazer no processo, você não faz nada. Então é sempre bom medir aquilo que você está fazendo e atuar nas maiores porcentagens. Aqui eu já estou falando de uma coisa chamada Pareto, que você vai ver lá em Greenbelt. Então você vai ver o Pareto, você vai entender o Pareto. É um gráfico, né, pessoal, muito bacana, feito pelo Pareto mesmo, né, que ele vai ajudando você, né, mostrando aonde que você tem que atacar, entendeu? Então você tem ali, né, os 80-20, tá? Mas não vamos nos estender nisso no Pareto. O foco aqui é o diagrama de Ishikawa, tá bom? Então veja, né, pessoal, o diagrama de Ishikawa, ele é exatamente do jeito que está aqui. Parece uma bagunça, mas com o passar do tempo você vai começar a ver, falar, puxa vida, eu acho que o meu problema está realmente só na especificação do meu parafuso. Olha só que bacana. E para você vai estar muito claro que se você alterar a especificação do seu parafuso, você elimina a falha. Então veja, né, pessoal, olhando assim, né, vendo aqui eu fazer, nossa, que fácil, né? Parece tudo bem tranquilo, né? Bom, mas eu garanto para você que não é fácil, né? Não é assim tranquilo, assim, bonitinho e organizado desse jeito. Não. Você vai passar por momentos caóticos, onde você vai se perder um pouco, mas o que tem de muito bacana aqui? Que você está seguindo uma metodologia, você está, né, cercando o meio, você está cercando a matéria-prima, você está cercando o método, você está cercando a medição, a máquina e a mão de obra. E isso vai te dando uma baita de uma segurança, tá? Isso vai ajudando. Você não está mais no ciclo tentativa e erro. Você está atuando profissionalmente e você sabe que você já pulou por certas avaliações, você não precisa mais fazer essas avaliações, tá? Então, para você vai ficando muito claro. Para quem não entende a metodologia, vai ficando caótico, né? Ele fala, puxa vida, né? Será que vai dar certo isso? Será que essa pessoa vai eliminar essa falha? Será que vai ocorrer de novo esse problema? Bom, para isso a gente tem uma coisa chamada PDCA, né, pessoal? Que é o Plan to Check Analyze, tá? Que está totalmente contido, tá, nesse formulário, pessoal. Esse formulário é um formulário PDCA, tá? E o que eu quero dizer com isso? Que ele tem começo, meio e fim, tá bom? Então tem o planejamento, tem a execução, tem a fase de checagem e a fase de análise, tá bom? Tá tudo aqui. Posso garantir para vocês, tá bom? Agora, essas coisas não são tão óbvias assim, né? Teoricamente eu devo explicar isso para você. Mas quando você fizer o Greenbelt, você vai ver isso com uma clareza muito grande, tá? Hoje, para mim, me basta que você faça esse projeto aqui, o projeto, né, de Yellow Belt, e eu já vou ficar muito feliz e muito contente com a sua evolução, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar, né, pessoal? Bom, uma das coisas muito importantes em uma resolução, pessoal, de falha, de efeito, é a descrição do problema. Então, quando você descreve um problema de maneira adequada, né, você escreve, enxerga esse problema como realmente um problema, você já praticamente fez 50% do trabalho que você deveria fazer.
É muito importante você saber exatamente, descrever exatamente o problema que está ocorrendo. Por exemplo, a quebra ocorreu no cliente após a aplicação de um torque excessivo. Opa! Se você está falando tudo isso, isso já está guiando a resolução dos seus problemas. Veja, a descrição do problema vai te ajudar muito na resolução das falhas, tá bom? Você pode também, né, pessoal, fazer um 5 porquê. Por que ocorreu a falha? Por que ocorreu a quebra do parafuso? Né? Aí você pode dizer, porque a matéria-prima estava incorreta. Por que a matéria-prima estava incorreta? Porque não foi verificado na qualidade qual era a matéria-prima certa. Por que a qualidade não verificou a matéria-prima correta? E você pode ficar nesse ciclo aí por quantos porquês você quiser. Normalmente ficam em 5, né, pessoal? Em 5 níveis, tá? Mas você pode fazer mais porquês, não tem problema nenhum. Desde que você chegue na causa raiz, veja que aqui nós ainda estamos de novo preocupados com a bendita, né, pessoal? Causa raiz. Aí você pode se perguntar, professor, mas e o que eu faço com todas aquelas causas potenciais lá? Não faz nada. Elas ficam lá para histórico, para caso você precise voltar a revisitar elas para resolver um problema. Se Deus quiser, não vai haver recorrências nessa análise suas. Tomara que não, mas se houver, você precisa revisitar o seu Ishikawa. O que é o seu Ishikawa? É toda essa avaliação aqui que você está fazendo. Tudo bem? Porque isso é um ciclo, né, pessoal? Não necessariamente você acerta na primeira. Às vezes você acerta na segunda, às vezes você acerta na terceira e às vezes você não acerta. Nossa, professor, mas que informação triste você acabou de me passar. Exatamente. Isso depende de você, depende do seu conhecimento. Tá vendo como não é tão fácil assim? Depende, vai sempre depender do seu conhecimento, tá bom? Então aqui, né, pessoal, você vai listar também as causas raízes. Tem uma causa raiz? Tem duas? Eu não aconselho você ficar com 3, 4, 5, porque isso te tira a credibilidade, né? Puxa vida, ele avaliou e tem 8 causas raízes. Nossa senhora, né? Será que não são todas causas potenciais? Então eu aconselho você ter no máximo, mas no máximo menos duas. Eu recomendo de verdade uma causa raiz. Para você bombardear essa causa raiz, você realmente exaurir a possibilidade, né? Para você atacar e testar, inclusive, né? A ação dessa causa raiz. Por exemplo, você mudou aqui a matéria-prima. Automaticamente você eliminou o problema de quebra do parafuso. Parabéns! Você realmente chegou na causa raiz. Porque você eliminou a causa na raiz e você eliminou o problema. Parece óbvio, né, pessoal? Falando assim, né? Mas não é não. Né? Muita gente se perde, muita gente faz incorreto, tá bom? Vamos dizer que você achou a causa raiz, você realmente tem certeza e você já fez alguns lotes e deu tudo ok. Deu tudo, vou até colocar de verde aqui pra gente comemorar, né, pessoal? Deixar verde bonito aqui. Aí você tem que analisar o seguinte, a abrangência, pessoal. O que é a abrangência? É você verificar se não tem outras operações, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se não existem outros parafusos que utilizam esta mesma matéria-prima que está falhando. E aí você vai listar lá, né, parafuso e o código, né? Código X, depois aí o código Y, depois aí o código Z. Todos eles precisam ser corrigidas suas matérias-primas para que a possibilidade de falha, de quebra do parafuso seja eliminada, pessoal. Então você está dando a abrangência. Isso é muito bom para o seu projeto. Mostra que você realmente sabe o que você está fazendo. Olha lá, né, pessoal? Veja que você está avançando na sua análise. Você está, né, realmente trabalhando de forma consistente. Aí você vai partir para o plano de ação corretivo, pessoal. Bom, aqui tem duas coisas, né, pessoal? Quando você tem um problema numa fábrica, você tem que ter, né? Você tem que não pode deixar que as falhas do seu processo cheguem no cliente.
Então você tem um plano de ação corretivo. Ele tem que ser rápido, então você tem várias atividades ali, né? Por exemplo, da qualidade, acionar, por exemplo, fornecedor para a mudança da matéria-prima do parafuso. Depois aí responsável, sei lá, analista técnico de qualidade 1. Prazo, você tem que dar um prazo, um plano de ação sempre tem que ter um responsável, um prazo e análise do status, pessoal, porque senão não é plano de ação, é um plano de qualquer coisa que nunca vai ser realizado. Um plano de ação tem responsável e prazo, certo? E tem monitoramento do status. Como é que tá? Tá ok? Não tá? Está fazendo? Quem fez? Quantos por cento está feito? Alguém tem que monitorar. Normalmente esse alguém é quem faz o Ishikawa, no caso, você. Veja a sua responsabilidade, né, pessoal? Você tem que coordenar tudo isso, porque não tem só uma atividade. Tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, que é, por exemplo, corrigir documentação, treinar operadores. Quem vai fazer isso? Inclui você aqui nessa brincadeira? Com certeza. Então tem você o nome ali. Prazo, vai ter que ter prazo para você? Sim, você também vai ter que prazo. Vai ter que ter praticamente praticamente não, né, pessoal? Isso aqui é um cronograma, tá? Ou seja, não é brincadeira, né, pessoal? Isso aqui depois que um gerente, uma diretoria viu e assinou e deu anuência, pronto, já se oficializou. Isso aqui tem que acontecer, tá bom? Por isso a importância de você fazer a avaliação de uma causa raiz de uma maneira adequada, firme, correta e robusta. Então, um plano de ação corretivo, você tem que fazer uma contenção. Você não pode deixar que os problemas cheguem no cliente. Se já chegou, pior ainda, né, pessoal? Aí que o seu plano de ação corretivo tem que ser ainda mais intenso e mais rápido, né? Com ações cada vez mais efetivas. Ou seja, você tem que ter uma eficiência muito grande na resolução da sua causa raiz. Depois que você fez um plano de ação corretivo, né, pessoal, muito robusto, o que você tem que fazer? Um plano de ação preventivo. Esse plano de ação preventivo vai te dar condições de evitar ao máximo que ocorra novamente as falhas. Então, ações preventivas. Por exemplo, fazer testes no parafuso no desenvolvimento desse parafuso, testes para evitar essa quebra, testes específicos para a quebra específica. Então você vai mandar lá, né, para o seu fornecedor, dizer para ele testes em produtos novos, por exemplo. Você está trabalhando preventivamente, né? Se você quer melhorar isso ainda, você faz, por exemplo, teste, né, antes de entrar na linha, teste de um teste para quebra mesmo do parafuso. Então você pode fazer lá 100% de teste. Não sei se é viável economicamente, mas que é um baita de um teste adequado para você não deixar essa peça trincar no chão de fábrica ou trincar no cliente. Com certeza isso vai garantir 100%, tá bom? Então veja, né, pessoal, você vai também criar um plano de ação preventivo. Quanto mais robusto for o seu plano de ação preventivo, menores as chances de recorrência, menores as chances de falha. Tá? E por fim, né, pessoal, você vai fazer a verificação. Então você vai verificar se essas atividades aqui, ó, né, essas atividades tanto corretivas quanto preventivas, se elas estão totalmente implementadas para evitar a falha de quebra do parafuso. Quando você fizer a verificação e tiver com status tudo ok, você garante quase que em 100%, pessoal, você está dizendo, né, documentalmente, 100% que não teremos mais falha no sistema, pessoal. A falha deixou de existir. Você arquiva esse seu Ishikawa para exames futuros. E você também utiliza isso para treinar analistas como você para as próximas análises. Tá bom? Então essa é uma análise de Ishikawa, pessoal. Essa é uma metodologia minha, ela é uma metodologia simplificada, tá? E você, né, vai fazer um projeto
parecido com esse, tá bom? Então aqui nós terminamos, né, pessoal? Eu vou continuar explicando agora o projeto para você, finalizando, né? Mas aqui eu já estou mostrando para você o formato A3 de resolução de causa raiz, tá? O meu formato ele é desse jeito. Então aqui eu tenho uma forma simplificada, poderia ser um 8D, pode ser um MASP. Você pode apresentar para mim um 8D e um MASP para a resolução do problema que eu enviar para você? É claro que pode. E você vai ser certificado do mesmo jeito. Desde que seja do problema que eu te enviei, não tem problema nenhum. Pode ser um 8D, pode ser um MASP. 5 por que não? Porque 5 porque, no meu entender, ele não funciona tão bem quanto o Ishikawa, tá? Eu recomendo você fazer o Ishikawa. O Ishikawa vai estar lá com o formato, o A3 bonitinho. É só gastar ali fosfato e fazer ele bonitinho e dá tudo certo, tá bom? Como eu considero, não existe reprovação aqui. Provavelmente você não vai ser reprovado nisso aqui. Mas eu considero, eu tenho projetos fantásticos dos meus alunos. Eu tenho projetos aqui lindos, né? Tenho projetos muito bem construídos dos meus alunos, tá bom? Então, eu com certeza posso dar uma nota para você, né? Pode ser um... Eu espero que o seu projeto seja um projeto que valha 10, sinceramente. E vários alunos tiram 10 comigo, pessoal. Vários alunos. Tá? Vou dizer para vocês que uns 80 a 90% tiram 10. Mas tem algumas pessoas que realmente fazem um projeto, às vezes, meio pobre, meio complicado. Vai reprovar? Não, você não vai reprovar, você não vai tirar menos que 6. Mesmo assim você vai ser certificado. Mas aí é um alerta para você para o Green Belt, porque no Green Belt realmente o seu projeto precisa melhorar. Tudo bem? Então essa é a ideia, pessoal. Vamos esquecer um pouquinho essa coisa de notas, porque isso não tem sentido nenhum quando a gente fala de desempenho seu dentro do seu trabalho. Tá? Então a nota é só um medidor, tá? Agora, que você tem que funcionar lá dentro do seu trabalho, sim, toda essa metodologia tem que funcionar lá, tá bom? Fechamos agora a análise com o Ishikawa e vamos partir agora para o último bloquinho, né, que é o projeto seu. Como deve ser um projeto seu. O projeto seu, você vai receber a documentação, né? É uma pizzaria, você precisa resolver um problema específico de uma pizzaria e você vai montar, né, esse A3 de resolução de causa raiz, tá? Então tem vários parâmetros, você precisa ler lá, né? E você precisa fazer um Ishikawa para mim e enviar para mim. Eu vou pegar seu Ishikawa, vou analisar ele, vou ver, né, sua capacidade de ter correlacionado os 6 M's com a descrição do problema, os 5 porquês, a abrangência, o plano corretivo, o plano preventivo, e vou ver a construção do seu A3, tá? Se tiver adequado, né, tudo certo, você tiver maravilhoso, que eu acredito que vai estar, tá? Você tirar 10. Mas reprovado provavelmente você não vai ser não e vai ser certificado. Mas fica aí o alerta para o Green Belt. Tudo bem? Pessoal, essa foi toda a explicação que eu poderia dar para o projeto de vocês. Eu espero que seja um projeto lindo, maravilhoso, porque é um princípio muito robusto e que vai valer muito a pena para o Greenbelt. Espero que vocês todos estejam bem, espero que vocês todos também vão para o Greenbelt, né? Façam o Greenbelt para vocês ficarem cada vez mais fortes e tecnicamente bem preparados para esse mercado, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.